Peguei minha carteirinha da OAB. E agora? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ingrid, advogada, e vou falar um pouco sobre o início da minha carreira jurídica, ou seja, o início da minha atuação como advogada. Quando eu peguei a minha carteirinha, nos outros vídeos eu já expliquei mais ou menos como foi a minha caminhada até aqui, né? Mas antes um pouquinho disso, quando eu peguei a minha carteirinha, primeiro que eu passei no exame da ordem, foi bem no meio ali daquela pandemia, e eu fiquei 1 ano sem solicitar ela. Eu passei e deixei, continuei fazendo meus trabalhos, não tinha nada a ver com a atuação jurídica. E depois eu solicitei. Quando eu solicitei ela, eu descobri que eu tinha que deixar de trabalhar onde eu trabalhava, porque era numa repartição pública, e daí dava choque, né? Há alguns impedimentos ali na hora que você pega a sua carteirinha, porque você não pode estar atuando e trabalhando a depender do órgão, porque é proibido. É proibido. Então, quando eu descobri que eu tinha que escolher, e como eu já tinha solicitado, já tinha pago a taxa, já estava com ela em mãos, foi aquela hora que eu falei, ou vai ou racha. Fui trabalhar, no meu primeiro contrato já foi maravilhoso, assim, porque eu consegui ver valores, sabe? Mas foi um contrato. Pode ter inúmeros, mas no começo, como a gente não tem experiência, a gente vai trabalhando com Deus, com a sorte, com a indicação. Tá. O que eu quero deixar hoje para vocês que está começando agora? Está começando, não tem nenhuma base. No meu caso, eu não tinha nenhuma base prática, né? Eu tinha estágios, né? Mas os estágios que eu tinha era sempre voltado para uma área de atuação, uma parte do direito, não tinha nada a ver com faça uma petição inicial, diga o direito aqui e continue o processo e vai até o final para ver onde dá. Não tinha nada disso. Ou era em partes, ou era começo, ou era uma noção. O que quando eu me deparei com um processo, que alguns clientes já trouxeram um processo pela metade, eu tive que voltar a estudar processo civil, nossa, de cabo a rabo. Coisas que eu não tinha na graduação, porque não tem tempo, gente, é muita coisa, a graduação não vai te entregar tudo, não vai mesmo. Aí comecei a discutir, principalmente a terminologia das palavras, tem que ter muita atenção com a terminologia, o significado que quando você compreende no processo ele vale muito. E tomei aquele choque. Quando eu tive um cliente que era meu, que confiava em mim, meu segundo choque, porque e agora? Se eu não fazer o que ele quer, ou o que ele pretende, ou o que é que eu estou prometendo, e agora? Aquela responsabilidade, sabe? Isso me causava pânico, horror, terror. Mas eu já tinha fechado o contrato, eu tinha que manter. Em alguns casos eu já tinha recebido, então eu tinha que fazer. Era eu e eu. O que eu aconselho para você que está começando? É uma saída. Ela não é tão, como eu posso colocar, ela não é tão valorizada economicamente, mas só em termos de aprendizagem processual, em termos de ganho de experiência, é muito bom, que é a atuação dativa, né? Aquela atuação em que você trabalha para o judiciário faz o pagamento após o final do processo, tipo assim, por isso que ela não é muito custosa, ela não é válida pelo valor mesmo em si, e ela demora muito tempo para você receber, porque só quando transitar em julgado o processo você vai receber. Só que dependendo da tua cidade, da tua região, da tua comarca, você pode pegar processos do começo com pessoas que foi designado. Muitas das vezes você não vai ter nem contato com aquela pessoa.
Aí já tira um pouco daquela, como é que eu falo, aquele receio, daquela obrigação que você tem para o outro. Agora me conhece, agora sabe. Tem casos que eu nunca vi o cliente, eu não sei, a não ser quando eu vou buscar aí, a tentar achar às vezes nas redes sociais e não acho. Então, assim, a atuação da ativa, para quem quer adquirir experiência, ela é válida, ela é muito boa. Porque você fica com contato com o judiciário, com o processo, com o direito, passo a passo do processo, passo a passo dentro da estrutura ali do seu fórum, ali do seu estado, né? Que no meu caso aqui a gente tem um EPROC, cada lugar tem uma ferramenta, um software do tribunal diferente. Então, assim, você fica com mais intimidade, digamos assim, com o processo, a ferramenta. Aí você vai conhecendo promotores, você vai conhecendo juízes, você vai vendo o posicionamento de um, posicionamento de outro. Tal vara trabalha de um jeito, tal vara trabalha de outro. Isso não quer dizer que vai valer para o Estado, para o Brasil, tá? Porque cada fórum tem suas peculiaridades. Então, assim, mais uma dica aqui. Então, assim, a atuação da ativa, ela não é muito rentável, como eu falei, mas quando você, dependendo do local, que você passa a pegar vários casos, às vezes só faz um peticionamento, você já recebe, porque alguns já desistiram, outros advogados não querem mais, e se encerra rápido, ela vai custeando coisas poucas, tipo uma internet, um papel A4, né, um ofício ali, uma tinta. Ela vai custeando coisinhas pequenas do seu escritório do dia a dia. E com ela, às vezes, vai tirando uma carga e vai sobrando um pouco mais, além da experiência. Então, assim, para quem está começando, óbvio, né, gente? Se você identificou no meio da tua graduação que é isso que você quer, busque um estágio. Nem que seja gratuito, uma vez por semana, duas, não sei. Faz um estágio no escritório exatamente naquela área para que você queira ter uma intimidade, pelo menos no mínimo 6 meses, para você ver se é isso que você quer. No meu caso, eu descobri que eu queria atuar no final. Eu já tinha passado na prova, eu estava só esperando. Eu fiz um estágio de 4 meses, se eu não me engano. Aí eu descobri que eu queria atuar como advogada. Então, assim, eu demorei para cair minha ficha, porque como eu já falei nos outros vídeos, eu queria fazer concurso. Eu queria ser uma concursada, eu queria ter uma estabilidade. E no final eu descobri que eu ficaria presa novamente. Eu saí de um sistema para não ficar preso, para não ficar abaixo ali entre 3 mil, que acho que era o máximo, né? Que eu poderia conseguir sem estudo. E eu estudei para entrar num outro sistema para ficar entre 10, no máximo 10, né? 14, a depender da área, mas assim... Para quem não tem um estudo focado, para quem não tem um tempo, eu não tinha tempo, eu não quero ter mais tempo, despender tempo da minha vida, eu perdi tempo. O concurso ficou para trás, depois que eu descobri que eu poderia fazer igual e até mais, e com liberdade, atuando como advogada. O que eu descobri também? Há muitos advogados, há demais, mas são poucos que fazem o trabalho que deveria ser feito. Então, assim, status todo mundo tem. Só colocar ali, todo mundo tem. Agora, quando você faz o seu trabalho e você vê o resultado do teu trabalho, isso é gratificante. Então, assim, para quem está começando, pegou a carteirinha, não sabe o que vai fazer, se inscreve. Numa atuação da ativa, tem campanha, a OAB tem bastante comissão que presta serviço pro bono. Porque no começo, realmente, ou você investe e sabe o que você está fazendo, mas quando você não sabe o que está fazendo, você tem que aprender a fazer alguma coisa. Então, você tem que, necessariamente trabalhar de graça, né? Período curto. Mas depois que você aprendeu, foi. E quando você não quer, então, entra no escritório. Começa a destrinchar o que é o processo, como funciona, como é peticionamento, como é o atendimento. Tem que fazer de tudo. Tem que fazer de tudo. Do cafezinho ao fechamento do contrato. Então, assim, eu fui generalista no primeiro momento. Hoje eu já delimito algumas áreas que eu gosto de atuar. Ia depender do caso, tá? Então, assim, foca em uma área que você tenha intimidade. Mas é aquilo que eu falei, você só vai saber quando estiver fazendo. Porque eu achava que eu tinha intimidade com a área
Penal, quando eu trabalhei, quando eu fiz até a prova da ordem voltada para a área penal, eu vi que eu não tinha a intimidade que eu achava que eu tinha. Na verdade, não era nem intimidade, eu não tinha o preparo psicológico para atuar naquela área, porque é uma área que tem dissimulação a todo momento, tanto da parte ré quanto da parte autora, das testemunhas. Então eu não consigo lidar com isso. Eu consigo ver que a pessoa está dissimulando, que a pessoa está mentindo, e isso me indigna e eu saio fora das minhas razões, e não é bom. Um advogado, quando atua nessas áreas, está lá como se fosse a vítima ou a pessoa que sofreu uma denúncia injusta. Daí eu não deixei de atuar, porque é uma área que eu não tenho preparo psicológico, não consigo. E o processo civil, o direito civil, era uma coisa que eu achava que eu não dominava. E ao passar do tempo eu vi que eu domino muito bem. E agora eu tenho muita intimidade com o direito previdenciário, que também na graduação é uma grade pequena. Envolve sim a inclusão, porque o Código Civil ele é regra, né? Ele não foge, mas tem as leis que você trabalha específica, né? E eu gosto, e principalmente quando eu identifico o direito da pessoa, é uma coisa que eu gosto muito do direito previdenciário. Então é isso. Pegou a carteirinha, não sabe o que fazer? Vai ter, ou você concilia, né, o atual emprego que você tem, né, porque tem muitos que trabalham em outras áreas, e vai adquirindo experiência devagar, vai fazendo trabalhos devagar, até você, lógico, dá um prazo, né, sei lá, na minha vida eu dou prazo de 1 ano, 2, deu, não deu, eu já paro, para ver se você gosta. E nisso vai conciliando, porque daí você vai conhecendo o mundo, as pessoas, vai entrando, vai saindo e vai se identificando, vai se encontrando na atuação jurídica. Então, hoje seria essa dica, né? Seria como que eu fiz quando eu peguei minha carteirinha e o que se pode fazer quando pega a carteirinha e não tem experiência nenhuma de atuação. Quer saber mais? Deixe aqui nos comentários ou me chame no telefone que está descrito na bio e quem sabe eu posso te ajudar no início da sua atuação jurídica. Até mais!